Aleluia, chegou o momento da palavra do Senhor, que nós nos alimentarmos da palavra, a palavra viva, o pão vivo, aleluia, que é a palavra do Senhor, amém? Aleluia, o nosso irmão vai estar trazendo a palavra e o meu esposo vai estar orando por ele nessa noite, amém? Amém, irmãos? Irmãos, peço aos irmãos que fiquem de pé, né? Agora chegou a melhor hora, a melhor hora, a hora da palavra. Nós cremos que o presbítero Rubens aqui já está cheio de Deus, é bastante usado pela palavra do Senhor. Deus usa ele grandemente. Eu sou testemunha que Deus usa ele grandemente na palavra aqui nesse lugar e aonde ele está, irmãos. Então vamos, estenda suas mãos para cá, para a vida do servo do Senhor, em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai querido, amado Santo de Israel, Senhor Jesus, aqui está o teu filho, o teu servo, meu Pai. Ele está aqui pronto, meu Pai, para trazer a tua palavra, Senhor, para abençoar a igreja, para abençoar os irmãos, Pai, segundo a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus e meu Pai, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor cubra, Pai, o ministério, que o Senhor cubra, meu Pai, a casa dele, a família, guarda, Senhor, blinda, Senhor, os filhos, né, Pai? Blinda a esposa, blinda o ministério, blinda o trabalho, blinda a casa dele, em nome de Jesus, amém, irmão? E eu agradeço a rica oportunidade de ser um servo do Senhor com as ricas palmas. Amém, glória a Deus. Amém. O salve da igreja da paz do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero desejar um feliz dia das mães para todas as mães da Ipecó, Sol Nascente. Glória a Deus, aleluia. Aquelas que não vieram, que Deus também possa estar abençoando. Glória a Deus, aleluia, né? A pastora me escalou, né, para estar pregando, né, justamente no dia das mães, né? Glória a Deus, aleluia. Eu agradeço pela oportunidade. Vamos abrir a vossa Bíblia em Lucas capítulo 7. Eu confesso para vocês que eu ainda estava meio desligado, né? Eu não tinha pensado que era o dia das mães, não. Eu falei, rapaz, que eu vou pregar o que mesmo no domingo, né? Até que me falaram que era o dia das mães, né? Vixe, é domingo, o dia das mães. Aí Deus colocou no coração, antes, né, de eu me informar direito, né? Lucas capítulo 7, versículo 11, irmão. Glória a Deus, aleluia. Jesus está na casa, amém, irmãos? Eu confesso que estava aberto aqui na minha Bíblia, de repente eu perdi aqui, sabe? Mas eu estava lendo aqui agorinha, sabe? Essas coisas acontecem, amém, irmão? Quando você sobe em cima do altar, entendeu? Você fica nervoso, você se perde. Isso é normal. Eu vejo todo mundo aqui ficar desse jeito aqui, ó. Quando pega no microfone aqui, todo mundo se treme. Mas é assim mesmo, amém? Eu não sei porquê, né? Acho que é o temor, né? O temor do Senhor, né? Lucas 7, versículo 11. Estou achando aqui, já achei. Glória a Deus, aleluia, né? O filho da viúva de Naim. Glória a Deus, aleluia, né? Os crentes conhecem essa passagem, né? Eu vou estar fazendo a leitura, amém, irmãos? Amém. Jesus está na casa, amém? Glória a Deus, aleluia. E aconteceu que pouco depois de ir ele à cidade chamada Naim, com ele ia muito dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. Por enquanto só até aqui, né, irmãos? Glória a Deus, aleluia, né? Eu confesso, né, que eu estava meditando nessa passagem, né, e o título poderia ser assim, né? O filho único de uma mãe, né? Poderia ter colocado assim, né? Mas no caso aqui, se colocasse, ela poderia ser o quê? Uma mãe solteira, né? Mas como ela era viúva, o que indica que ela teve um marido, e aquele marido morreu, né? E Jesus, né, irmãos, ele estava entrando em uma cidade chamada Naim.
Jesus ele estava entrando na porta daquela cidade, né? E estava com ele uma numerosa multidão. Estava acompanhando Jesus naquele exato momento ali. Só que Jesus ele vai bater de frente com outra multidão, que é aquela multidão que estava levando o defunto, estava levando aquele morto. Só que no meio daquele cortejo ali, daquele funeral ali que estava acontecendo, existia uma mulher que ela estava chorando, entendeu? Era uma viúva. E ela tinha o quê? Ela tinha um filho único. Aquele único filho que ela tinha. Ela estava indo enterrar aquele filho. E aquela mulher, ela não conseguia parar de chorar. Entendeu? Como hoje é dia das mães, quantas mães agora não enterraram seu filho um dia como hoje? Estão enterraram e deixaram lá o teu filho dentro daquele túmulo ali e foram embora para casa chorando. Porque aquela multidão, ela te acompanha até o buraco. Quando chega naquele buraco ali, a multidão vai embora. Entendeu? E a mãe fica. E aquela mãe, ela chorava, ela não conseguia fazer mais nada a não ser chorar e acompanhar o filho morto. Só que Jesus, ele se comoveu daquele choro. Jesus, ele se comove do teu choro, entendeu? Jesus, ele se comove da situação que você tá vivendo. Eu vou ler aqui só para você estar entendendo. E vendo o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Até aquele exato momento que Jesus falou para aquela viúva, o filho estava morto e ela não conseguia parar de chorar. Mas Jesus disse para ela não chorar, entendeu? E naquele exato momento ali, Jesus, ele vai dar uma ordem. Ele vai falar bem assim: chegando-se, tocou-se um esquife, e os que levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. Naquele exato momento, aquela viúva, aquela mãe, naquela situação que ela se encontrava, entendeu? Ela deve ter ficado sem entender, entendeu? Porque naquele exato momento, Jesus, ele dá uma ordem, e aquelas pessoas que estavam levando o filho dela para ser enterrado, aquele defunto, entendeu? Eles tiveram que parar. Porque quando Jesus ele entra na nossa vida, quando Jesus ele chega, o que tiver de errado, o mal que tiver acontecendo, ele tem que parar. A morte, ela tem que parar, entendeu? Jesus, ele é a vida, entendeu? E o defunto, ele é a morte, era a morte, uma multidão que acompanhava um defunto, e a outra multidão que acompanhava Jesus, entendeu? Um vinha com a vida, que era Jesus, e a outra com a morte, que era o menino que estava morto. E Jesus, ele dá aquela ordem ali, e todos se apoderou de temor. Peraí, só pulei aqui. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. O defunto, ele senta, entendeu? E começa a falar. O que é que aquele defunto começou a falar? O que é que ele disse naquele exato momento? O que é que ele falou para a mãe dele? Ele deve ter falado para a mãe dele bem assim: mãe, não precisa mais da senhora chorar, porque a alegria de uma mãe é o filho. Entendeu? O melhor presente que uma mãe pode ter é estar do lado do seu filho, do seu filho liberto, do seu filho, entendeu? Aqui no colo, igual a mãe está aqui, entendeu? Igual a mãe está aqui também. É a melhor coisa, entendeu? E agora eu quero falar para você como era aquela convivência dos dois antes do filho morrer. Como ela criou, como foi a criação daquele filho, o que é que aquele filho fez? Será que aquele filho respeitou aquela mãe? Entendeu? Porque tem filho hoje que não respeita a mãe, entendeu? Tem filho que bate na mãe, tem filho que agride na mãe, porque Jesus ele se comoveu daquele choro, ele se compadeceu e ressuscitou aquele filho. Ele ressuscitou o filho por causa da mãe ou por causa do filho? Entendeu? Por causa do filho. Entendeu? Como é que era aquela convivência dos dois? Se era carinhosa, se ele era um filho amoroso, entendeu? Se ele era um filho obediente, entendeu? Ou desobediente, entendeu? Glória a Deus, eu anotei algumas coisas aqui, né, irmãos? E eu queria falar, né, a respeito do filho, né? Como é que era aquele filho? O filho pródigo, entendeu? Ele tem um pai espiritual,
Mas o filho pródigo aqui na terra, ele vai ter uma mãe. Entendeu? E aquele filho pródigo, quando ele pega a parte da herança e vai para o mundo, entendeu? E gasta seu dinheiro, o pai ficou esperando. O pai ficou ali, ó. O meu filho estava morto, entendeu? O pai achava que o filho estava morto, o filho estava perdido. Mas aquela mãe, será que a mãe do filho pródigo não foi atrás dele? Se ela soubesse aonde ele estivesse, lógico que a mãe vai atrás. Entendeu? Eu vou contar um pequeno testemunho a respeito de mim e da minha mãe. Hoje minha mãe, ela não está mais aqui entre nós, ela já partiu, entendeu? Mas na época que minha mãe era viva, que eu ficava nas bocas de fumo, que eu ficava ali, entendeu? Nas esquinas, né? De vez em quando minha mãe ia lá na boca de fumo. Minha mãe ia lá me buscar, entendeu? Como eu era um pouco ignorante no começo do vício naquela época, eu brigava, eu não queria, desrespeitava, entendeu? Mas com o tempo eu fui entender que eu estava errado, entendeu? E eu passei a respeitar. Eu não usava droga na frente dela, eu só usava droga escondida. Se ela estivesse perto, eu me escondia dela. Antes dela me ver, eu ia lá e me escondia, entendeu? Eu não deixava ela me ver, entendeu? E assim era a nossa convivência. Entendeu? Eu respeitava. Minha mãe, quando ela ia na boca de fumo, entendeu? Me buscar, que eu estava meio loucão, doidão ali, travado. Ela chegava ali, acabou, meu irmão. Acabou a festa. Ela me pegava pela orelha, me levava para dentro de casa. Eu ia caladinho. Falei, olha, acabou o freio, meu irmão. Acabou a alegria, acabou, foi tudo, entendeu? E entrava para dentro de casa e ia dormir, já estava doidão, já tinha usado tudo que tinha, já não estava mais nem dando conta de ficar de pé, né? E uma certa vez, eu vou contar aqui um testemunho aqui, né? Uma vez eu estava vindo do Telebar, né? Eu mais 4 amigos ali, nós estávamos curtindo, se divertindo ali. Às 6 horas da manhã, né? Eu cheguei na esquina de casa, sabe? Aí eu comecei a cantar uns rap ali, né? Eu falava, quem manda aqui na 3 é nós. Aí eu falava para os amigos, vou invadir, te apresento da minha quadrilha, doidão na esquina, eu mais os amigos. De repente minha mãe chegou com um cabo de vassoura e pá, bem nas costas. Eu olhei para trás, quando eu vi que era ela, eu falei, nós não mandamos mais nada. Eu entrei para dentro de casa, me enrolei com a coberta, me peguei bebo, travado, eu me embrulhei com medo dela me bater mais, eu enrolei na coberta, para você ver. Quando a minha mãe chegava, meu amigo, acabou, filho, acabou o frevo. Uma vez eu estava no bar quebrando tudo lá, doidão lá na esquina, lá quebrando a cadeira dessa de plástica que eu picotei a cadeira todinha, gente. Minha mãe chegou pela orelha, pegou pela orelha, bora para casa. Ela me pegou pela orelha, eu entrei para dentro de casa caladinho. Entendeu? Quando eu vi a minha mãe, eu falei, acabou, gente. Acabou o frevo, acabou tudo, entendeu? Quando eu vi a Dona Vilma, e Dona Vilma, toda vez de madrugada, né, irmão, quando eu saía para usar droga, né, tinha um pequeno detalhe que eu observava na minha mãe. A minha mãe, ela acordava 5 horas da manhã em ponto. Eu tinha que entrar dentro da minha casa para deitar e rolar na coberta e fingir que eu estou dormindo, 4h59 da manhã. 4h59, era botado, gente, aquilo era incrível. Era incrível aquilo ali, 4h59 da manhã. Eu podia entrar dentro de casa, abrir o portão caladinho, me embrulhar na coberta e fingir que estava dormindo, que dava certo. Mas se eu chegar 5 horas da manhã em ponto, eu tinha que bater. Amém, vai com Deus, pastor, amém. Se eu chegar 5 horas da manhã, eu tinha que ouvir o sermão. E era aquele sermão da Dona Vilma, e eu falei, meu Deus do céu. E eu tinha esse negócio, olha, eu tenho 4h59, é o horário que eu tinha que entrar dentro de casa. 5 horas da manhã, ou então eu virava o resto da rua, amanhecia o dia na rua. Só que o cansaço, o uso da droga falava mais alto, sabe? Eu falei, não, eu tenho que dormir. Eu não dou conta não, vou virar mais um dia, mais uma noite na rua, entendeu? Eu não vou dar conta não, eu vou ter que... Tinha hora que eu tinha que encarar a Dona Vilma, gente. Eu tinha que entrar lá dentro, escutar ela e aquele negócio todo ali, entendeu? E só que a gente tá errado. A gente tá errado, tá no erro, entendeu? É mãe, entendeu? A mãe, ela vai buscar. O filho pródigo, eu tenho certeza que todo filho pródigo, ele tem uma mãe aqui na terra.
Ele tem uma mãe e a mãe vai atrás, gente. O pai que espera, o pai fica acomodado. E hoje quem está sentindo na pele sou eu. Hoje eu tenho um filho de 23 anos, irmão. De 23 anos eu tenho que evangelizar ele. Eu tenho que ir lá na Cracolândia lá evangelizar ele. Eu falei, rapaz, como é que pode? Aí é porque para sentir o que minha mãe sentiu, entendeu? O tanto que minha mãe sofreu, entendeu? Quantas mães não estão sofrendo com o seu filho nesse exato momento, né? Tem mãe que está feliz, que tem os filhos exemplo, que tem os filhos abençoados. Mas aquela mãe, ela ia enterrar o seu filho. E dali o que seria para ela? Já tinha perdido o marido, já tinha enterrado o marido, porque ela era viúva. É por isso que é o título, a viúva de Naim, entendeu? Porque ela era viúva, o marido morreu, e ela tinha um filho único, não tinha outro filho, não tinha ninguém, só tinha aquele filho. Mas Jesus, ele se compadeceu naquele exato momento ali, falou, não filha, não chores, acabou o choro, meu amigo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhã. Entendeu? Ela veio pelo amanhã. E naquele exato momento Jesus, ele devolveu aquele filho para ela. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Entendeu? A felicidade de uma mãe. A felicidade da mãe é o filho. Entendeu? É o filho, eu já falei. Não adianta você dar flor, não adianta não, mas se o filho estiver lá do lado dela, quietinho, obediente, entendeu? Ali, tranquilo, ele está vivo, ele tá bem, entendeu? Ele é um homem trabalhador, ele não está na droga, ele não está no vício, ele não está na bebedeira, porque o que tem de filho pródigo, o que tem de filho aí perdido, e a mãe em casa, às vezes ela tem 10 filhos, mas se faltar um, se um estiver lá na Cracolândia lá, o coração dela não está bem. Ela está com os 9 aqui, ela está com os que estão aqui, entendeu? Pode estar com os netos, mas aquele filho que está lá, ela está com a mente naquele lá, entendeu? Aquele filho que está perdido, aquele filho, entendeu? Que infelizmente ele estava na droga, ele estava, né, no vício, né? Como eu estava, né? Como eu fiz minha mãe sofrer 23 anos, né? Eu fui somar, né? Deu 22 anos, né? Eu falei, Jesus, mas na minha matemática dá 23, né? Mas está dizendo que é 22, então deve ser o tempo parado, né? O tempo parado que eu fiquei parado também, né? Porque às vezes você ficar parado sem fazer nada na casa do Senhor, ficar acomodado, conta também. Entendeu? O tempo parado, mas para mim foi 23 anos que é com a minha mãe, entendeu? E a maior alegria que eu dei para ela foi ter largado o vício. Antes dela morrer, eu falei, dona Vilma, a senhora vai me ver bem. Apesar que eu julguei a senhora, apesar que eu crucifiquei, né? Porque ela tem um filho que mexia com droga, entendeu? Ficou preso. Ela ia lá na cadeia visitar ele, e eu bem aqui, ela não ia me ver. Aí eu falei, rapaz, que onda, velho. Eu estou a 4 quilômetros, minha mãe vai 52 quilômetros, eu estou a 4. E eu falei assim, rapaz, mas eu já vi que a luta é só eu e Deus mesmo, entendeu? E aí minha mãe adoeceu, entendeu? Já não tinha mais força, não dava mais para lutar. E eu falei, realmente agora é você, meu filho. Agora é contigo, porque sua mãe, ela perdeu as forças, ela não está mais conseguindo reagir, não está mais conseguindo ir atrás de você. Entendeu? Quantas mães não estão fracas nesse exato momento, lutando com seu filho, pelejando anos e anos, e o filho no caminho errado, e o filho teimando no erro, entendeu? E as mães ficando de idade, envelhecendo, adoecendo, entendeu? De preocupação, e não consegue mais lutar, não consegue. E o filho continua no erro. O filho já vai para 50 anos, já vai para 40, entendeu? Já vai para não sei, para 30 anos de vício. E as mães perderam as forças, entendeu? Não conseguem mais. Agora é a hora dos filhos o quê? Reagir, acordar. Foi o que eu fiz, entendeu? Em 2017, larguei o vício, larguei o crack, larguei a droga, cheguei para minha mãe, me apresentei de cara limpa. Falei, a senhora não vai me ver mais na droga mais não, antes da senhora morrer. E ela morreu sabendo que o filho dela não estava mais nas drogas. No dia que ela morreu, eu estava pregando a palavra.
Eu estava fazendo um culto lá e pregando, até que me ligaram, minhas irmãs me ligou e falaram: ó, nossa mãe faleceu. E eu estava fazendo o que? A obra. Estava pregando, entendeu? Estava agradando o coração dela e agradando a Deus. Entendeu? Quantos filhos aí, ó, estão destruindo o coração das mães, entendeu? Foram enterrados num dia como hoje, tiveram que enterrar. Mas Jesus naquele dia, ele vinha chegando no momento certo, na hora certa. Ele vinha saindo daquela cidade, entendeu? E entrando e trombando com aquela viúva lá. E ele vai falar para ela, né, irmãos? Filha, não chores, acabou. O choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela virá pelo amanhã, irmão. Imagine como ficou o coração daquela viúva, irmão. Como é que ele ficou? O que aquele filho falou para aquela mãe? O que ele disse, entendeu? Porque ele se assentou e começou a falar. O defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. Jesus tirou ele da morte, arrancou ele das garras da morte e falou assim: tá aqui, ó, o teu filho está entregue. Vivinho, falando, conversando, normal, entendeu? Não entregou ele doente, não entregou ele faltando um pedaço, não entregou ele aleijado. Não, tá aqui, ó, normal, em perfeito juízo, em perfeito estado, conversando, entendeu? Quantas mães não queriam receber esse presente de estar com seu filho, né? E quantos filhos também, né, irmão, não queria estar com a sua mãe, né? Infelizmente eu não posso mais, né? Não posso. Jesus tirou, levou, né? Entendeu? E é assim, irmão. É dia das mães, é dia de comemorar, de agradecer, né, pelo filho que vocês têm, pelas bênçãos, né, que Deus dá, né? Agradecer, né? E agradeço a Deus, né, por me dar também mais um filho, né? Depois de tudo que eu passei na mão do diabo, ele ainda me abençoou com mais uma criança, coisa que eu nem acreditava mais um filho. Jesus, ele me abençoou, todo mundo conhece ele, que é o Urielzinho, né? É assim, irmão, Deus, ele faz assim com o filho. Primeiro ele ressuscita, primeiro ele tira das garras do inimigo, tira do diabo, depois coloca num lugar firme para te abençoar, entendeu? Para mostrar que ele é Deus. E Jesus, ele só tem me abençoado, irmão. Eu agradeço a esse Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, entendeu? Hoje de manhã eu vim com ele aqui, nós lavando a igreja aqui, ele aqui para lá e para cá. O irmão Carlos viu aqui, pegou no colo aqui, brincou com ele, entendeu? Tava nós dois aqui de manhã aqui, ó. Gravei um monte de vídeo, entendeu? Porque eu estou aproveitando cada momento. Eu estou aproveitando os momentos, estou guardando os vídeos no pendrive, para quando ele estiver grande, falar aqui, ó, como é que era aqui, ó. Era desse jeito aqui, nós dois aqui, ó. Entendeu? Aproveita, irmão. Aproveita que Deus te deu a bênção. Cuida dela, entendeu? Vai aproveitando, entendeu? Porque depois, irmão, eu não sei o que pode acontecer. Eu criei o outro lá bem, só que eu criei assim, no lado errado, entendeu? Eu estava na droga. Nunca levei ele numa boca de fumo, nunca levei. O mais que eu levei ele foi no bar, porque estava bêbado, entendeu? Estava errado. E levar isso é maneira de homem, entendeu? De pegar o filho e de querer levar para o boteco, de querer passear com o menino nesses lugares errados. Foi isso que eu fiz de errado com ele. Mas depois deu um tempo, eu me consertei e levei ele para a igreja. Depois dos 7 anos assim, eu levei ele para a igreja. Ele foi para a igreja comigo, eu comecei a mostrar o caminho certo, entendeu? E do nada ele se desviou, entendeu? O filho pródigo, ele foi assim, irmãos. Ele pediu a parte daquela herança para fazer o quê? Ele não falou para o pai dele para que queria fazer com aquela herança. Ele simplesmente pediu a herança e ele foi para o mundo. Chegou lá no mundo, ele descobriu as coisas do mundo e aí até que ele foi comer bolota de porcos, ele foi trabalhar com porcos, entendeu? E ele viu que ninguém lhe dava nada e caiu em si, entendeu? A gente não sabe o que vai acontecer. Glória a Deus, aleluia. Mas aquela viúva, irmão, ela se alegrou. Eu fico imaginando o que aconteceu naquele dia, entendeu? Porque quando a gente está lendo a palavra, a gente fica meditando, né? A felicidade daquela mãe. Qual é a tua felicidade, você que é mãe?
Entendeu? A felicidade, irmão, é teus filhos. Esse é que é o melhor presente que uma mãe pode ter. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Eu vou só até aqui, irmão. Já vai dar 7h38. Glória a Deus, aleluia. O Senhor, Ele falou, entendeu? Ele tocou no meu coração. Deu dar esse testemunho a respeito da minha mãe. Apesar que ela partiu, entendeu? Mas era assim que nós convivia. Nós era muito amigos, entendeu? Apesar que ao mesmo tempo eu era inimigo dela, mas ela que era minha amiga, porque eu estava no caminho errado e ela queria eu no caminho certo, entendeu? Porque o filho pródigo, ele não enxerga o erro dele, ele nunca vai enxergar, ele acha que aquilo ali é certo, então ele quer ir naquela dali até ele quebrar a cara. Quando ele quebra a cara, que ele vai entender. E foi assim comigo. Até o dia que eu entendi que quem tinha que lutar era eu que tinha que dizer não, era eu que tinha que dar um basta, entendeu? Não era ninguém, era só eu e Deus, entendeu? Então que Deus possa estar abençoando cada mãe que está com seu filho, que está feliz, entendeu? Que Deus possa estar ressuscitando aquele que está perdido, aquele que infelizmente ele está no mundo, que Jesus ele se compadece de cada choro, de cada lágrima, e que Deus possa abençoar a vida de cada um. E para estar finalizando, né, eu quero ler um versículo aqui que está em Êxodo, glória a Deus, aleluia, versículo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Para cada filho, continue honrando a sua mãe, continue honrando o seu pai, que Deus ele vai prolongar seus dias aqui na terra. Eu tenho um pequeno testemunho também. Eu tinha um sobrinho, ele morreu, ele foi assassinado com 24 anos de idade. Mas por quê? Porque ele batia na mãe, ele agrediu o pai, entendeu? Ele não respeitava o pai, não respeitava a mãe, entendeu? Infelizmente ele foi assassinado com 23 tiros pelas costas, entendeu? Por quê? Porque ele não honrou, porque ele não respeitou, e era filho, ele não respeitou a mãe. Então honra para que seus dias se prolonguem na terra, entendeu? E eu já fui o contrário, eu sempre respeitei minha mãe, mesmo no errado, mesmo no caminho torto ali, mas respeitando, entendeu? Não usava droga na frente dela, ele já usava, ele já não estava nem aí, e batia na mãe, fazia o que fosse, e eu já era o contrário, né? Não usava, eu tentava fazer o possível para ela não ficar sabendo, apesar que os outros iam lá e falavam, né? Entregava tudo, mas o respeito é o que prevalece, amém, irmãos? E agradeço a minha rica oportunidade. Eu quero chamar a obreira Araiã para estar lendo aqui a escala da Ipecó Sol Nascente. Amanhã não vai ter culto não, viu, irmão? Ela vai estar avisando, amém? Vai chamar a obreira Araiã, amém? Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Minha mãe pediu para eu Glória a poder Deus. ler a escala, porque ela está viajando com meu pai.